Boa noite, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Dá parabéns para você, para os corajosos que enfrentaram o frio e estão aqui. Parabéns para as mamães que enfrentaram o frio e estão aqui conosco. Muitos resolveram ficar no online hoje, né? Aqui esfriou, gente. O pastor vem vestido até no pique assembleiano. Vocês perceberam, né? Frio. O pessoal falou, esses moleques não perdem uma, né? Desceram ali e falou, pastor, o pessoal falou que você tirou o blazer do guarda-roupa, porque você vai ser ungido bispo hoje. Eu falei, eu cato vocês. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, passaremos agora ao ministério da palavra, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que o Senhor continue a nos inspirar. Nós clamamos a Ti por discernimento, sabedoria do alto sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, que saiamos daqui hoje convictos que, mais uma vez, o Senhor falou conosco. Eis-nos aqui, conduza-nos conforme o seu bem-querer. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Não vou falar para você perguntar para a pessoa aí do seu lado se ela está com frio, porque provavelmente ela já vai estar com frio. Mas a gente não está nem debaixo de uma tenda, ok? Estamos acolhidos aqui, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Hoje nós daremos início a uma série de mensagens chamada O Poder de Deus. E eu quero conversar com você sobre o poder de Deus. Nós estamos a caminho do domingo de Pentecoste. O domingo de Pentecoste acontece no dia 24, se não me falha a memória, desse mês. O que é o domingo de Pentecoste? O domingo de Pentecoste é uma celebração que acontece 50 dias após o domingo de Páscoa. Me ajuda aí, Jonathan. Que acontece 50 dias após o domingo de Páscoa, onde aquela galera que estava reunida ali, quando Jesus olhou para eles e disse assim, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e lá eles ficaram, e 50 dias após o domingo de Páscoa o Espírito Santo veio. Essa data do domingo de Pentecoste é uma das datas mais importantes para nós cristãos, é como a Páscoa, porque aquele que veio, executou parte de uma tarefa, e ele olha e diz assim, eu vou para o Pai, e o Pai enviará outro Consolador. Mas alguém que não vai estar entre vocês, mas alguém que vai estar em vocês. Já era uma boa hora para você dizer amém, glória a Deus, aleluia, qualquer coisa. Levantar a cadeira, acorda seu irmão aí, está com frio mesmo, hein? E ele disse, é alguém que vai estar em vocês, e ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Aleluia, chacoalhe o seu irmão aí para mim, por favor, fala, acorda aí, irmão, acorda. E essa é a jornada de 3 finais de semana que eu quero traçar, eu quero conversar com você sobre o Espírito Santo. Qual é a sua função, como ele funciona, o que ele quer fazer, qual é a tarefa que foi designada a ele. Você precisa entender isso. Existem situações e coisas a qual nós enfrentamos, que nós olhamos e perguntamos, Espírito Santo, porque o Senhor não falou comigo, eu vou te mostrar hoje que ele falou. Bora lá? Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
A primeira mensagem dessa série de mensagens é o Deus que habita em mim. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também em João capítulo 14, versículo 16 e 17. Abra a sua Bíblia aí em João capítulo 14, versículo 16 e 17. Se você não tem Bíblia, se você não trouxe uma Bíblia física, o mínimo que você deveria fazer era estar abrindo o seu smartphone aí, que também tem que ter o aplicativo da Bíblia, né, crente? Eu fiquei olhando para você, Paulinha, a hora que a Adriana falou de curso de casais, do culto de casais, eu falei, dá tempo ainda. Vamos orar. Não sei porquê, vai, arruma uma confusão para a tua cabeça. Mas vamos lá. João capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Amém? Aleluia! O que nós vemos aqui é o Senhor começar a traçar algumas explicações de quem estava partindo. Do capítulo, se não me falha a memória, do capítulo 14 de João até o capítulo 17, nós vemos o Senhor começar a sua despedida, nós vemos o Senhor começar a falar com os discípulos que iria partir, que estava se cumprindo o tempo de Jesus aqui na terra. E eu fico tentando imaginar o desespero dos discípulos. Como assim, Jesus, o Senhor vai embora? E ele começa a dizer, não, eu vou, e na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E os discípulos apavorados começam a pensar, Jesus vai embora, e o que nós vamos fazer? Porque uma coisa é termos Jesus aqui, andando do nosso lado, uma coisa é estarmos com Ele, uma coisa é ver essa multidão andando atrás de Jesus, para que os seus grandes feitos aconteçam na vida dessas pessoas. As pessoas eram curadas, libertas, transformadas, Jesus estava com eles. E Jesus começa a falar sobre a sua partida, a começar a passar um bastão, e ele diz assim, vocês farão obras maiores, vocês vão continuar avançando, o evangelho daquele que eu vim anunciar, o evangelho do reino estará sobre a responsabilidade de vocês, e vocês, os discípulos, gente, imagina os discípulos, e essa galera, um tanto a maioria, na sua juventude, sem saber o que fazer, como as coisas vão se dar, um grande ponto de interrogação. Eles podiam olhar e dizer, nós nos tornamos discípulos há pouco tempo. Como assim, Jesus, você vai embora? Jesus já preparava, já olhava para Pedro e disse assim, ei Pedro, já você vai me negar. Jesus já olhava para Judas e via Judas fazer os primeiros movimentos para o trair. Mas ele diz, e eu enviarei o Consolador. O Pai vai enviar o Consolador. É como se ele dissesse, eu preciso ir, porque se eu não ir, ele não virá. Se eu não ir, vocês não receberão o Espírito da verdade. Aquele que convence o homem do pecado e do juízo. Aquele que Paulo fala que fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que Paulo fala que nós, quando aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, o recebemos, Ele habita em nós, Ele está em nós, Ele não foi nos dado por medida. É sobre Ele que eu quero falar com você, porque nós olhamos, e na minha célula, essa semana teve alguém que perguntou, pastor, por que a gente ora
pedindo para que o Espírito Santo venha. O Espírito Santo não está em nós. O Espírito Santo não está aqui em nós. Por que a gente canta, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o seu lugar? Por que a gente canta esse tipo de coisa? Nós não somos templos do Espírito. E eu perguntei, eu falei, é uma figura de linguagem. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não foi nos dado por medida. Cada um tem do Espírito Santo o mesmo tanto que o outro tem. Então olha para o seu irmão, fala para ele assim, a quantidade do Espírito que há em você, fala para ele, existe em mim, é a mesma quantidade. Mas o porquê que nós clamamos, o Espírito Santo vem com o teu poder, vem manifestar a tua glória, vem sobre as nossas vidas. Nós estamos clamando pelas evidências, pela manifestação do poder, nós estamos clamando pela manifestação da glória dele sobre os ambientes a qual nós estamos inseridos. A Bíblia fala que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, que Ele está em todos os lugares, mas acontece que não é em todos os lugares que Deus se manifesta. E quando nós falamos isso, nós dizemos assim, Senhor, nós estamos preparando esse ambiente para a manifestação da Tua glória. Nós estamos preparando esse ambiente para a manifestação do Teu poder. É claro que o Senhor pode se manifestar em qualquer lugar. A Bíblia fala que Ele desceu no inferno e tomou a chave da morte. Mas o que eu quero que você entenda é que cabe a nós, como cristãos, prepararmos o ambiente para a manifestação da glória do Senhor nos ambientes a qual nós estamos inseridos. Então, vem Espírito de Deus é uma figura de linguagem de quem espera a manifestação da glória do Senhor. É a mesma coisa quando Paulo escreve, não apagueis a chama do Espírito que é em você. Mas pastor, eu tenho que cuidar, está ventando hoje, eu preciso pôr a vela do Espírito num potinho aqui, para que o vento não apague. Não se trata disso. Se trata de estar atento às informações a qual o Espírito Santo tem entregues a você, e como você pode apagar a chama do Espírito que há em você. Você apaga a chama do Espírito que há em você quando você ouve o Espírito Santo e finge que não ouviu. Até que a sua voz deixe de ser percebida por você. Até que você consiga anular alguém que existe em você, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele estava lá desde a fundação do mundo, e a Bíblia fala que Ele tem sentimentos por mim, por você. A Bíblia fala que Ele intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. Está lá o Espírito Santo, alguém que nos ama. Ele nos foi dado para que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. É aquele que vai nos manter no caminho. A Bíblia fala de entristecermos o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um poder. Você não pode entristecer um poder, é uma pessoa. A Bíblia fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem gosta de futebol aí, levanta a mão. Quem foi campeão da Copa? Fala igual um homem agora. Bora lá, quem foi vice-campeão da Copa? Quem foi o terceiro lugar na Copa? Moiou. Essa é a cultura que nós vivemos. E por vezes é assim que nós tratamos o Espírito Santo. Essa é a cultura que nós vivemos, algo que está implantado em nós. Isso daí nós levamos para todas as áreas das nossas vidas. Nós olhamos e pensamos assim, Deus é Deus, está lá no seu trono de glória, Jesus é outra coisa e o Espírito Santo é outra coisa. Não é. São três pessoas em uma só. Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo, mas acontece que por relatar e por uma forma didática ser usada na Bíblia que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e por vezes nós nos esquecemos do Espírito Santo. E eu quero conversar com você sobre isso. O porquê que nós nos esquecemos do Espírito Santo? O porquê que você não esquece de uma palavra profética que você recebeu? Quantas pessoas aqui já receberam uma palavra profética? Quem o Senhor, por vezes, usou alguém para ir falar com você de forma específica, e você olhou e falou assim: não, Deus falou comigo, o Senhor usou o profeta, e o profeta veio até mim, e Deus estava falando comigo. O que eu quero que você entenda é que quem utilizava a vida do profeta era o Espírito Santo, era Deus entre nós. E o porquê que você divide essas três pessoas quando você não tinha que dividi-las? Sabe por quê? Porque quando um profeta vem até nós, por vezes nós marcamos aquilo que o profeta nos fala, por vezes nós guardamos nos nossos corações aquilo que o profeta fala, mas quantas vezes o Espírito Santo falou com você, lá na sua casa de forma pessoal, e você saiu dali e fingiu que não era Deus falando com você? E é por isso que Paulo escreve: não deixem apagar a chama do Espírito. Ele vai conduzir vocês em todos os caminhos. O porquê que nós tomamos decisões sem fazermos as orações diárias, sem conversarmos com o Espírito Santo, estamos clamando: vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o seu lugar. Se nós estamos dispostos a fingir que a sua voz não está sendo ouvida, a fingir que a sua voz é desconhecida por nós. O problema o nosso maior problema nunca foi deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Ele habita em nós, Ele fala conosco todo o tempo, Ele fala conosco de coisas simples e de coisas complexas, Ele fala conosco das nossas dores do dia a dia, Ele quer nos sarar, Ele quer nos curar, Ele quer aliviar, Ele quer nos conduzir no caminho, mas acontece que o problema não é ouvir. O nosso problema é a dureza do nosso coração. Fala a verdade. Quantas vezes o Espírito Santo olhou para você e disse: vai levantar você para ir orar por alguém? Você falou: vou orar nada, Espírito Santo, nesse frio, Deus, vou levantar para orar nada. Vem nem para a igreja. Desculpa. Nosso problema sempre foi a obediência. Sem obedecer, apagamos a chama do Espírito. Sem obedecer, nos tornamos seres humanos vazios. E não tem a ver, como eu já falei, com quantidade do Espírito que há em nós. Tem a ver com alguém que você resolveu silenciar. Agora eu quero conversar com você, porque quando eu vi o tema dessa mensagem de hoje, eu me lembrei da mulher na beira do poço. Quando Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vão comprar comida, eu vou ali na beira do poço, eu tenho um encontro marcado. E ele encontra a mulher samaritana na beira do poço. E ele chega para conversar com essa mulher samaritana, como se nem não quisesse nada, e ele fala: estou com sede. Pega uma água aí para mim. A história conta que era meio-dia. A história você conhece muito bem. Nenhuma mulher buscava água por volta de meio-dia no poço. Buscar água no poço era
serviço do período da manhã, onde o sol estava mais ameno. E muitos dizem que aquela mulher buscava água a meio-dia no poço porque ela queria se esconder. E de repente Jesus começa a conversar com aquela mulher exatamente daquilo que provavelmente ela tentava esconder. Jesus começa a falar: você já teve 5 maridos. E o que você tem não é seu. Mas Jesus olha para ela assim e diz: dá água para mim beber. E Jesus começa a conversar com ela sobre uma água que ele tinha para dar para ela, que ia saciar a sua sede, que nunca mais ela teria sede, nunca mais ela passaria necessidades, nunca mais ela sentiria vergonha. É dessa água que Jesus estava falando com essa mulher. E Jesus conversa com ela de tal modo que ela sai dali e volta para a cidade, uma mulher que tinha vergonha de quem ela era, que tinha vergonha do seu histórico. E ela volta para dentro da cidade dizendo: por acaso esse não é o Cristo a qual nós ouvimos falar? Ele está aqui, ele está perto. E a história conta que pessoas começaram a se reunir em volta dessa mulher. Essa mulher começou a ganhar seguidores de forma imediata. Pela obediência, a vergonha passou e ela começou a fazer discípulos. Vamos trazer para nós? Acho que vocês já entenderam. Nosso problema em fazer discípulos não é porque não conhecemos o Evangelho, não é porque o Espírito Santo não fala conosco, mas é porque não estamos dispostos, como a mulher samaritana na beira do poço, em obedecer a Jesus. Vamos lá, Paulinha, pegar no seu pé hoje. Quantas vezes o Senhor pediu água para você? É disso que eu estou falando. Quantas vezes o Senhor olhou para você e disse: vai buscar água para mim? Você falou: me envolver em ministério, vou nada, Deus. E ele falou assim: vai buscar água para mim. Estou com sede. O nosso problema não é não ouvirmos o Espírito. Mas o nosso problema é que somos um povo de duro serviço. Quantas vezes o Espírito Santo falou com você? Quantas vezes você fingiu que ninguém conversou com você? Mas o problema está no Espírito, que fala pra gente, Paulo, aquilo que a gente não quer ouvir. Que fala pra gente aquilo que a gente não quer fazer. Quer que nós nos tornemos alguém que talvez nós não estamos preocupados em sermos. Nós nos esquecemos do principal, o porquê que ele veio, o para quê. Para nos conduzir no caminho. Para nos manter no caminho, para nos orientar sobre os obstáculos do caminho.
É por isso que Jesus olhou para os discípulos e disse assim: vocês não ficarão órfãos. Ele enviará, o Consolador virá, e esse Consolador, ele habita em nós. É Deus em mim e em você. Eu duvido, depois de entender essa mensagem, que você vai conseguir ignorar a voz do Espírito Santo. Porque a gente pensa assim, não, se Deus lá no trono de glória dele sentado falar comigo, eu vou obedecer. Não é? Mas e quando o Espírito Santo fala? Não é Deus? Por vezes essa divisão que nós fazemos. E complicamos a nossa vida aqui na terra. E vivemos um texto da Bíblia, a qual o Senhor nos chama a atenção: o meu povo perece por falta de conhecimento. Se o Espírito Santo é Deus, gente, quantas vezes a gente resolveu desobedecer a Deus? Esse gente é da Adriana, ela fala, gente, quantas vezes nós resolvemos desobedecer a Deus? Vocês estão aí? Ele nos enviou o Consolador. Preste atenção na voz do Espírito e viva aquilo que Efésios capítulo 5, versículo 18, a parte B diz: deixem-se encher pelo Espírito e de modo nenhum, vamos completar com outro texto, satisfarão os desejos da carne. E de modo nenhum você vai se render às paixões. Mas eu quero conversar com você sobre os exageros. Porque muitos de nós já presenciamos os exageros, não é? Tudo, tem gente que tudo é o Espírito Santo. É óbvio que Deus está em todos os lugares, que Ele pode todas as coisas, mas tem gente que uma má compreensão do texto bíblico é uma fala do Espírito Santo. Tem gente que uma emoção, e uma emoção gerada não pelo Espírito Santo, é uma fala do Espírito Santo e se torna incompatível até com as escrituras bíblicas, aquilo que ele está dizendo que o Espírito Santo disse a ele. Nós já vimos e já presenciamos por vezes essas distorções. O outro extremo é não acreditarmos no Espírito Santo. É olharmos e dizermos, não, isso aí Deus não fala mais ultimamente. Quem comigo, quem sou eu para Deus falar com um pecador como eu? Quem sou eu para Deus falar comigo? Nós vamos de extremo ao extremo e nós não procuramos o equilíbrio da vida cristã. E por vezes você pode até ter sido machucado dentro de uma comunidade local pelos exageros. O que eu tenho para te dizer, se você foi machucado por uma comunidade local pelos exageros, deixa eu te falar uma coisa. Permita que o Espírito Santo hoje corrija a rota da sua vida e sare as suas feridas, porque não vai dar para você passar uma vida inteira dentro da igreja, olhando para coisas que Satanás planejou a seu respeito dentro da igreja, e viver uma vida inteira paralisada, quando o Espírito Santo está olhando para você e dizendo, vamos! Eu tenho coisa para fazer com você e através de você. E acontece que Satanás armou uma armadilha dentro de um templo religioso e você ficou paralisado lá desde então. Você acha mesmo que o Espírito Santo está contente com você? Eu já presenciei
vários exageros, por isso eu não quero me envolver, por isso eu não quero ouvir a voz do Espírito, por isso eu não vou obedecer, eu não vou me tornar um fanático religioso. Nem tudo é o Espírito Santo, nem tudo é mesmo o Espírito Santo. Talvez é só Satanás conversando com você. Vocês estão aí? Está gostoso hoje, né? E a gente resolve conduzir as nossas vidas desse jeito. Impactados por aquilo que vivemos. E a gente entra no elevador com todas essas mágoas, essas feridas e esse rancor e aperta o I. E desce. Não sei se você entendeu. O I de inferno mesmo. Acontece que nós conversamos com o Espírito das nossas dores, mas quantas vezes você entristeceu o Espírito Santo? É sério que você quer conversar de dor com o Espírito Santo? Eu sugiro que a sua passe logo, né, David? A nossa precisa passar rapidinho. É sério. Quantas vezes ele falou e você ignorou? Quantas vezes ele falou e falou, nossa, Deus me livre, não é possível que estão me pedindo esse tipo de coisa. Teve uma vez que o Espírito Santo me pediu para fazer uma oferta, gente. Eu falei, isso é coisa do inimigo, Adriana. Não, mas é para fazer essa oferta para fulano de tal. Eu falei, não, não é, Deus. É para fulano de tal. Eu falei, não é possível. É muito dinheiro. Nós somos assim. E a Bíblia diz, não apagueis a chama do Espírito que há em vocês. Quantas vezes o Espírito Santo pediu para você? Ele conversou com você e disse assim, ó, ninguém precisa ficar sabendo, viu? É só para você fazer o que eu estou mandando. A pergunta que eu quero fazer a você é, qual foi a sua resposta? Qual foi a sua resposta? Quando ele olhou para você e disse assim, ó, é só hora de pedir perdão. Qual foi a sua resposta? Estou chamando você em generosidade para abençoar alguém. Qual foi a sua resposta? Estou convidando você para discipular tal pessoa. Qual foi a sua resposta? O Espírito Santo não é um detalhe na fé cristã. Ele é Deus que habita em nós. Entender o plano de salvação, que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar, mas não entender a função do Espírito Santo pode levar você à morte. O Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimentos. É Deus em nós. Ele foi ativo desde a criação. Ele está ativo na preservação da natureza humana. É Ele quem cuida de nós. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele espera construir um relacionamento com você.
Ele se sente triste, Ele ama, Ele fala, Ele guia, Ele convence, Ele intercede, Ele consola, Ele habita em mim e em você que reconhecemos a Cristo como único e suficiente Salvador. Nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo se importa com você. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas, assim como diz Romanos capítulo 8, versículo 26, se não me falha a memória, a parte A, isso mesmo. E por vezes nós, como cristãos, resolvemos levar ou tentar resolver as coisas na força do nosso braço. Coisas que você escorregou 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Mas você nunca chamou o Espírito Santo. Nunca reivindicou esse texto. O Espírito Santo me ajude em minhas fraquezas. Porque eu não quero mais cair. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Ele intercede por nós também com gemidos inexprimíveis. Ele pensa em mim, Ele pensa em você, Ele sente por mim e por você. É Ele que nos ensina, é Ele que nos guia, Ele fala conosco. Provérbios, eu amo o texto de Provérbios que fala que o Senhor fala conosco através da nossa consciência. Às vezes o Senhor vai falar com você lá, lavando louça. Vocês sabem que eu não gosto de lavar louça, que eu sou lerdo para lavar louça, eu já falei isso aqui. Esses dias, acho que faz 2 dias atrás, eu estava lavando louça. Sem a manifestação do Espírito Santo, sabe? Aquele serviço que você faz, sem manifestação do Espírito Santo. Sim, eu não estava reclamando, mas eu acho que eu estava murmurando, que é a mesma coisa, é só uma forma disfarçada de dizer que estava reclamando. E daí o Espírito Santo falou para mim, você está reclamando? Está reclamando de lavar a louça que você comeu? Não é o Espírito Santo não, isso aí é possível, tem outras coisas mais importantes para fazer do que lavar louça. Quem fica bravo aqui quando está limpando a casa? Gente, não pode mentir, está na igreja. Quem tem mulher que fica brava aqui quando ela está limpando a casa? Levanta a mão. Não, é brincadeira, gente, vocês têm que dormir na cama hoje. Baixa a mão, tá doido? Quer dormir no sofá? É bobo. A Bíblia fala para nós nos permitirmos sermos conduzidos pelo Espírito. Se você levantou a mão, não deu tempo, me perdoa, já pede para o Espírito Santo começar a interceder por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é Deus conosco. É Deus em nós, é Deus agindo através de nós. O Espírito Santo habita em você. Posso ouvir um amém? O Espírito Santo habita em você. A vida cristã não é uma vida sem informações daquilo que Deus quer fazer ou como o Espírito Santo quer se mover. O nosso problema é que nós resolvemos vivermos sem termos comunhão com o Espírito.
por isso muitos cristãos estão vivendo abaixo daquilo que Deus programou para as suas vidas. Ele veio habitar em mim, em você, para que nós construíssemos um relacionamento. Não resista ao Espírito Santo. Quantas vezes você olhou e pensou, eu queria ouvir mais o Espírito Santo. Eu queria ser mais guiado pelo Espírito Santo. Eu gostaria de ter umas informações mais claras sobre aquilo que Ele quer fazer, sobre aquilo que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu faça. Deixa eu te falar uma coisa. Isso só vai acontecer quando você começar a prestar atenção e começar a corresponder os pequenos impulsos. Quando você ouviu o Espírito Santo falou, está reclamando da louça. Daí depois você ouve ele em outro período dizer, faça isso, não faça isso, faça aquilo, porque o Espírito Santo tem a tarefa de nos trazer e conversar conosco sobre coisas que precisamos deixar de fazer e sobre coisas que precisamos começar a fazer. Porque se a tarefa dele é nos conduzir no caminho, tem coisas que você vai ter que deixar de fazer, mas tem coisas que você vai ter que começar a fazer para você terminar bem. E o que eu quero que você entenda é que por vezes muitas direções são dadas aqui, no coletivo. Mas você precisa sair daqui entendendo nessa noite, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor tem informações para você, personalizadas e de forma individual. É muito legal vivermos na coletividade. Mas é um lugar muito raso para você cristão. Você precisa entender isso no nome de Jesus. Fazemos jejuns coletivos, fazemos propósitos coletivos, fazemos um monte de coisa em coletivo. Mas isso tudo é para que você entenda que o Espírito Santo está querendo se comunicar com você. Isso tudo é para que você permita que o Espírito Santo se comunique com você de forma pessoal. Você não pode apenas fazer um jejum quando nós aqui como igreja estabelecemos os jejuns, se é que você participa desse jejum. Você não pode orar quando simplesmente nós estamos anunciando a alvorada de oração dos homens. É o próximo sábado? Próximo sábado, a alvorada de oração dos homens, que hora? Das 6 às 7. Mas você não pode orar apenas no próximo sábado. Tem movimento que nós fazemos de forma coletiva, mas tem movimentos que o Espírito Santo quer fazer, ele e você, de forma individual. E se você não entender isso, você vai viver no raso. É viver uma vida cristã sem dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo está falando. É viver uma vida cristã, não que seja ruim a coletividade, gente, não é disso que eu estou falando, mas é viver uma vida cristã aquém de onde você deveria estar. Vocês estão conseguindo entender aquilo que eu estou falando?
O nosso problema não é a ausência da voz, é a resistência que temos com essa voz. E eu creio que o Senhor nos leva nessa noite para um novo nível de rendição. Nós estamos há poucos dias do domingo de Pentecoste. Eu não quero, o Espírito Santo não quer saber os seus títulos, se é pastor, se é ministro, se é líder de ministério, se faz parte do Alive. O Espírito Santo não quer saber de nada disso. Ele está olhando para você nesse momento dizendo, é um tempo de um novo nível de rendição, onde vocês vão ouvir a minha voz em um nível mais profundo, de coisas mais relevantes. Nós precisamos pararmos e deixarmos de sermos imaturos e crianças espiritualmente. Nós precisamos passar por um novo nível e dizer, Senhor, onde o Senhor quer me usar, o que o Senhor quer fazer, como o Senhor quer fazer. Não me entregue apenas a informação daquilo que o Senhor quer fazer, me entregue a informação daquilo de como o Senhor quer fazer tal coisa, porque eu quero fazer exatamente como o Senhor está mandando. Sabe por quê? Porque nós sabemos o que o Espírito quer, o que Deus quer. Nós sabemos, mas nós não obedecemos. Nós olhamos para o Senhor ao meio-dia pedindo água para a mulher samaritana na beira do poço, e nós somos a mulher samaritana na beira do poço que olhamos para Jesus e dizemos assim, eu nem te conheço, tu é de um povo que nem é amigo do meu, quer beber água, vai atrás de você. Porque eu vou deixar os meus afazeres, eu vou deixar de ter o meu tempo com a minha família, eu vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer para fazer aquilo que o Senhor está me pedindo. Fala a verdade. Quantas vezes você já não falou isso? Quantas vezes a sua desculpa foi, eu estou cansado, eu preciso descansar, eu preciso desestressar. Quantas vezes você não foi para a sua casa quando a sua desculpa era a sua família, e dentro de casa a sua família não tinha você? O Senhor nos convida para um novo nível de rendição. E não importa a sua formação, nem os seus títulos. E o chamado é, renda-se à voz do Espírito. É, renda-se à voz do Espírito Santo. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, enche este ambiente, enche este lugar. Eu gostaria que você começasse a orar. Eu gostaria que você começasse a pedir perdão por todas as vezes que você decidiu
ignorar a voz do amado Espírito Santo, por todas as vezes que você ouviu e disse: eu não quero, eu não vou fazer. Enche esse ambiente. Você sai daqui nessa noite entendendo que era o próprio Deus falando com você, Deus em nós, agindo em nós e através de nós. E o porquê que olhamos e dizemos: não, não quero fazer, não vou fazer. Eu gostaria de levantar com você um tempo de clamor, de fato, de arrependimento, de contrição. O que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel. Eu gostaria que você saísse daqui quebrantado. Eu gostaria que você pedisse perdão, consertasse e mudasse o seu estilo de vida. Começasse a se preocupar mais com alguém que está em você, que habita em você. O que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez em fazer. O que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel. Fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha nos auxiliar em nossas fraquezas. Nós clamamos a Ti, destapa os nossos ouvidos. Tira das nossas mentes toda altivez, toda arrogância, toda soberba, todo egoísmo. Nós não queremos nos tornar simpatizantes. Nós não queremos estarmos apenas felizes porque Deus resolveu enviar Jesus.
mas que o nosso prazer seja fazer a vontade do Pai na terra, assim como era o prazer de Jesus. E para isso nós entendemos, Espírito Santo de Deus, que os nossos ouvidos precisam ser destravados. Para isso nós vamos precisar entender que o Senhor está nos pedindo para fazermos coisas que nós não fazemos, para nos movermos de forma que nós não nos movemos. O Senhor está entregando tarefas a nós que nós nem queríamos, mas o Senhor também está pedindo para que nós deixemos de fazer coisas que nós estamos acostumados a fazer. Por isso clamamos, Espírito Santo, nos ajude em nossas fraquezas. Conduza-nos no caminho. Que nós venhamos nos permitirmos a sermos conduzidos não por nossa mera vontade, pelo nosso prazer, mas que nós sejamos conduzidos por Ti, amado Espírito Santo de Deus. Nós clamamos que os nossos cultos e o culto de Pentecostes que está por vir, Pai, que nós nos preparemos para uma intensificação maior do Teu Espírito de fato. A ponto de nós olharmos e dizermos, vem, e não sentimos apenas um arrepio, e não sentimos apenas uma emoção de uma música, mas que nós venhamos sentir a manifestação, vermos e sentirmos a manifestação da Tua glória. Que seja assim sobre as nossas vidas, toma forma em nós, assim como diz essa música, Pai. Que assim seja em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que onde você estiver, haja alguém sensível ao amado Espírito Santo, aquilo que Ele quer fazer, no nome de Jesus Cristo. Que as tarefas entregues a cada um de vocês sejam realizadas, que o Espírito Santo seja reconhecido através das nossas vidas, que os movimentos espirituais nesta comunidade, na sua casa, na nossa cidade, aconteça através da sua vida de forma extraordinária e de forma sobrenatural. Que assim seja sobre você e sobre os teus, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, Deus te abençoe.